De Sandra Carneiro, pelo Espírito Bento José, Rebeldes, parte 3, capítulo 16, Difícil despertar. Sem saber quanto tempo dormira, Serginho despertou lentamente. Olhou à sua volta e viu-se num lugar muito sossegado. O silêncio era quase total. Registrava somente vozes suaves ao longe, conversas distantes. Observou o teto e depois as paredes, procurando identificar o local em que se encontrava. Era um quarto com fraca iluminação, o que não o impedia de constatar que se tratava de ambiente pequeno, contendo apenas a cama, onde ele estava e alguns poucos móveis. O lugar lhe transmitia suavidade e calma. O jovem refletiu. Puxa, que bom! Finalmente estou despertando daquele sonho horrível. Eu sabia que era um sonho, só podia ser. Que terrível! E suspirou profundamente. Puxa, graças a Deus o pesadelo acabou. Levantou-se devagar, porém uma forte vertigem o obrigou a sentar-se na beira da cama. Tentando recobrar as energias, enquanto estava ali, a porta abriu-se e uma jovem com rosto radiante e familiar entrou alegremente no pequeno quarto. Levante-se com cuidado, Serginho. Você precisa ir se acostumando aos poucos sem pressa. Você? Lívia lhe sorriu amorosamente. Sente-se melhor? Como melhor? Estava bem até você entrar aqui. Desculpe. Não quero parecer indelicado, mas pensei que tudo havia sido um sonho. Ver você me faz lembrar de tudo, então não foi um sonho? Não, meu primo. Embora tenha parecido um verdadeiro pesadelo, você está aqui mesmo. Deixou a vida na terra. Está num mundo onde vivem os espíritos. Como isso é possível? Não posso crer. Não sou um espírito, sou eu mesmo. Sim. E você pensa que quando deixamos o corpo nos tornamos outra coisa, não? Continuamos a ser nós mesmos? Eu me recordo de você ter dito que eu vim antes da hora. Por que isso foi acontecer? Como pode haver um erro desses? Quero falar com o responsável por este lugar. Ele precisa me dizer como foi que um erro desses pôde ocorrer. Serginho, o que aconteceu não pode mais ser revertido. Você entenderá tudo ao seu tempo, tenha paciência. Mas eu não quero ficar aqui, Lívia. Tenho muita coisa para fazer. Tenho uma vida inteira para viver. Tenho uma porção de coisas que quero realizar. Como posso fazer isso se estou aqui? Você não entende? Temos de conversar com o responsável. Se, como você disse, houve um erro, então precisamos descobrir quem foi que errou e pedir que reparem o erro me deixando voltar. Tem de haver um jeito de eu retornar. Lívia sentou-se na cama ao lado do primo. Sentiu uma angústia e desejava auxiliá-lo. Contudo, temia que a verdade inteira de uma vez o deixasse ainda mais perturbado. Segurou com as duas mãos o rosto do primo e lhe disse: sei o que você está sentindo. Lembre-se de que já passei por isso e, portanto, sei exatamente como se sente. O que lhe asseguro é que a vida aqui pode ser agradável. Você poderá aprender a realizar muitas coisas. Se acalmar e encontrar seu caminho, poderá renovar propósitos, se desenvolver. Não, Lívia, eu não quero. Eu preciso voltar. E dizendo isso, num movimento brusco, se pôs de pé, embora titubeante. Lívia amparou na vertigem que sentia e se colocou ao seu lado. Vamos caminhar um pouco, para que você possa conhecer o lugar e acostumar-se? Não quero me acostumar. Serginho, quanto tempo acha que já se passou desde que você deixou a vida na terra? Sei lá, como vou saber? Nem sabia que não estava mais lá, pois vou lhe dizer. Faz mais de 1 ano e meio que você desencarnou. O quê? Desencarnou, deixou seu corpo físico. Mesmo? 1 ano e meio? E o que houve com meu corpo? Este aqui não é meu corpo. Esse corpo que é igualzinho ao seu corpo físico, com as mesmas cicatrizes e tudo, é um corpo mais sutil, mais etéreo, que chamamos de perispírito. E onde ele ficava quando eu estava na terra? Como foi que nunca notei que ele existia? Lívia sorriu. Ele é muito sutil, por isso não se dava conta de sua existência. E como sinto frio, fome, sono, tudo igual. É que esse corpo também é material, só que a matéria é mais etérea e por isso é mais leve. Dá para você me entender? Mais ou menos. Não consigo entender direito, mas sabe o que significa ter desencarnado há mais de 1 ano e meio? Serginho sentou-se deprimido em um banco do belo jardim por onde seguiam. Ficou acabrunhado. Sei, não posso mais voltar para o meu corpo.
Não, é claro que não. E onde fiquei todo esse tempo? Onde eu estava? Você disse que estava preso. Estava preso ao seu corpo. Qual deles? Ao seu corpo mais denso, aquele que usou na terra. O quê? Quer dizer que esse tempo todo eu estava presa ao seu corpo, por isso a escuridão. Por isso não podia me mover. Exatamente. Ficou preso num corpo inerte, que já não tinha vida. E como você estava fortemente preso a ele, mais ainda sem consciência de sua nova situação, não conseguia mover-se. Que coisa terrível! Como alguém pôde deixar isso acontecer? É muito triste. Deixaram-me lá 1 ano e meio, literalmente apodrecendo. Serginho. O jovem levantou-se de novo. Desculpe-me, Lívia. Estou indignado, isso não se faz. Que coisa horrível. Por que não foram me buscar antes? Quero falar com o responsável por este lugar, por este processo. Sei lá como vocês chamam isto aqui, mas tenho de me entender com o responsável. Lívia, que permanecia sentada, calmamente respondeu. Pois bem, já que você insiste tanto, pode falar. Fale com o responsável. Serginho olhou em volta e, não vendo ninguém, irritou-se. Então, é você a responsável? Não, claro que não. O responsável é você mesmo. Terá de se entender com você. Como assim? Não brinque com uma coisa tão séria, Lívia. Eu não estou brincando. E como posso ser responsável? Serginho, você veio realmente antes da hora. Sua vida terminou antes do tempo devido porque você cometeu uma espécie de suicídio. Como? Suicídio? Foi um acidente de moto e não suicídio. É, mas e a causa do acidente qual foi? Sei lá. O chão estava molhado, o ônibus freou de repente, não sei ao certo. O que você fazia antes do acidente? Consegue lembrar? Estava com Paula. Pela primeira vez, Serginho lembrou-se com limpidez da namorada e gelou. Havia pensado nela durante todo o tempo em que estivera semiconsciente. Porém, agora que conhecia seu verdadeiro estado, fez de modo diferente. Onde está Paula? O que aconteceu com ela? Lívia não respondeu. Apenas olhou fundo nos olhos. Ela também? Também? E onde ela está? Vocês foram buscá-la? Infelizmente, ainda não foi possível, Serginho. E por que não? Há muitas coisas que você desconhece completamente e não posso explicar tudo de uma vez, porque não adiantaria, você não iria compreender. Por isso, vamos devagar, um pouco de cada vez para que você entenda. Isso se quiser, se tiver boa vontade, pois se continuar arredio e rebelde, demorará muito mais tempo para assimilar uma série de novos conceitos, de novos conhecimentos. Não bastam as informações, é preciso que o seu coração esteja aberto para absorver as verdades. Serginho se manteve calado por alguns instantes e depois perguntou: mas que história é essa de suicídio, Lívia? Não é verdade? Existe algum erro de informação aí? Lembra-se do que fazia hora antes do acidente? Estava com Paula. Comemorávamos tudo o que vinha acontecendo de bom com a gente. E como estavam comemorando? Serginho olhou-a firme nos olhos, já pressentindo onde ela queria chegar, e se colocou na defensiva relutante. Bebíamos uma cervejinha, qual o problema? O problema não foi beber, foi o que fez na sequência. Você dirigia totalmente alterado sob o efeito do álcool, Serginho. Mas eu não estava bêbado, só tinha tomado umas 2 cervejas. 2? Seja mais honesto. Sabe que foi muito mais do que isso. Foram tantas que você nem sabe quantas. E daí? Isso não quer dizer que foi suicídio. Serginho, você dirigia após ter bebido muitas cervejas, ou seja, com o estado de consciência afetado. E para piorar, corria muito, e em alta velocidade. Seus reflexos eram lentos. O chão estava molhado e o ônibus parou corretamente, pois havia um farol adiante e ele freou com cuidado bem antes do sinal. Não houve qualquer imprudência do motorista, muito embora até hoje ele se sinta intimamente responsável pelo que ocorreu a você. Então foi uma fatalidade, afirmou ele carrancudo. Não, também não foi fatalidade. Você poderia ter evitado tudo, aliás, nada teria acontecido se você tivesse agido certo. Não é justo. Não foi suicídio. Eu não queria morrer. Não quero estar morto. Serginho chorava de angústia. Lívia abraçou com carinho e o deixou chorar até que se acalmasse. Não é justo, Lívia. Eu não queria isso de maneira alguma.
Só queria comemorar, me divertir, estava tão feliz com tudo. Por que uma coisa dessas foi acontecer? Por que você não me ajudou, impedindo o acidente? Serginho, temos o direito de tomar decisões em nossa vida. Isso se chama livre-arbítrio. Decidimos todos os dias, todas as horas, nas mínimas coisas. Esse é o nosso direito ao livre pensar, à liberdade. Podemos pensar e agir como melhor nos parecer. No entanto, todas as nossas ações trazem consequências, todas sem exceção. Agindo de acordo com a lei de Deus, as consequências são boas, positivas. Se agirmos contra nós próprios ou contra nosso próximo, enfim, contra as leis divinas que regem o universo, as consequências serão negativas e colheremos o resultado de nossas decisões e ações. Do contrário, não seríamos verdadeiramente livres. Isso se chama lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação. A escolha foi sua. E você sabia que dirigir depois de beber era um grande risco? Sabia ou não sabia? Sem coragem de levantar a cabeça, ele apenas acenou afirmativamente. Então não há desculpas. Você tinha consciência de que aquilo era perigoso e não podia ser feito, e gravou ainda mais a situação, estando em alta velocidade. Outra decisão sua, exclusivamente sua. Você escolheu as ações e elas trouxeram consequências naturais das quais não podemos fugir, Serginho. Não tem jeito. Percebe por que sua morte foi considerada suicídio? Percebo seu raciocínio, mas não concordo. Não acho justo. Tinha de haver um jeito. Ele acrescentou triste. E Paula, foi minha culpa também? Também houve a participação dela no ocorrido. Serginho calou-se abatido. As lágrimas desciam pela sua face. Chorava de angústia e de raiva, pois desejava ardentemente que nada daquilo tivesse acontecido. Queria poder voltar no tempo e agir de outro modo, só que agora era tarde. Como dissera Lívia, o que estava feito não tinha mais retorno. Após demorado silêncio, 2 homens aproximaram-se de Lívia e do primo. Como está, Serginho? Em seu primeiro passeio pela colônia. Nada bem, respondeu ele sem erguer a cabeça. Os 2 olharam para Lívia e logo compreenderam o que se passava. Estaremos por aí quando desejar companhia, seja para conversar ou simplesmente passear. Obrigado, respondeu o jovem a contragosto. Embora percebesse amizade e carinho naqueles 2 homens, quem são eles? 2 dos 5 amigos que trabalharam ativamente para resgatá-lo. Foi tão difícil assim. Por quê? Não era sua hora, Serginho, foi um suicídio. Por isso sua energia vital era enorme e não se extinguiu com a morte do corpo. A bem da verdade, não fosse toda a ajuda que você recebeu, especialmente de sua mãe, e sobretudo a atenuante que tinha pela situação, ainda estaria lá. Que atenuante? Exatamente o fato de que você não queria morrer, de que não foi algo premeditado, planejado e desejado. O que ocorreu foi resultado de atos inconsequentes de sua parte, mas o seu objetivo não era esse, daí atenuante. Nesses casos, a despeito de sofrer as consequências de uma morte antecipada, enfim, de um suicídio, o auxílio também chega mais rápido, compreendeu? Não muito bem. E como está minha mãe, sinto tanta saudade, senti e sinto tanta falta dela. Sua mãe sofreu bastante e ainda sofre. Porém, o amor que sente por você é um presente divino, Serginho. Ela está se fortalecendo, principalmente agora que sabe do amparo que você tem recebido. Ela sabe de tudo o que aconteceu, desconhece os detalhes, apenas sente sua angústia e ora por você. Teme que sua adaptação na nova vida seja difícil, devido ao seu temperamento, que ela bem conhece. Quero ver minha mãe, minha família. Não quero ficar aqui, Lívia. Agradeço muito o que você fez por mim, mas quero voltar. Quero estar próxima de minha família, minha casa, meus amigos, minha vida. Sua vida agora é aqui, Serginho. Há tanto a aprender. Existem infinitas possibilidades que você ignora. Tantas novas experiências o aguardam. Não há mais nada a fazer em sua antiga vida. Só sofrimento, acredite-me. Não será bom para você. Aproveite a ajuda enorme que recebeu e comece vida nova. Lívia apelava com ternura para o bom senso e o raciocínio do primo, porque sabia o que o aguardava caso decidisse retornar. E quanto mais ela argumentava, mais Serginho sentia crescer a saudade do antigo lar e o desejo de voltar. As lembranças acentuavam-se
As recordações lhe traziam imagens claras e podia quase sentir o cheiro agradável do café que todas as manhãs a mãe preparava. Quero voltar, Lívia. Quero estar com eles. Mais tarde, quando estiver ambientado a nova vida, você poderá fazer breves incursões pela antiga casa sem se prejudicar, Serginho. Por enquanto é prematuro. Irá sentir-se muito fraco, em especial emocionalmente. Não está pronto para retornar. Mesmo assim, é o que eu quero fazer. Quero voltar. Quero ficar próximo de minha família. Você vai se arrepender. Não acredito. Meu lugar é lá e não aqui. Está bem, Serginho. Tenho de conversar com alguns amigos que foram importantes no seu resgate e trago logo a resposta. De qualquer forma, precisamos da autorização deles. Enquanto Lívia se dirigia calma e serenamente por uma das vielas ladeadas de pequenas flores coloridas no imenso parque, Serginho ansioso observava o que havia ao seu redor, sem, no entanto, atentar para a beleza do lugar, a pureza do ar e a suavidade do ambiente. Só tinha um pensamento: regressar ao antigo lar, e a ansiedade o dominava por inteiro. Depois de algum tempo, Lívia retornou com ar sério. Já não sorria descontraída como fizera todo o tempo que ficara ao lado do primo. Parecia mais compenetrada e preocupada. Ao vê-la e notar-lhe o semblante sério, Serginho levantou-se. O que foi? Não vou me deixar ir? Prepare-se, estamos a caminho. Esperamos Josué e Antônio, 2 amigos que nos acompanharão. Eles estarão aqui em breve e partiremos de imediato. Então por que está tão séria, Lívia? Você não entende, não é? Não entendo o quê? Entristeço-me porque sei o que o aguarda. Não adianta querer me convencer a ficar. Eu quero voltar. E vai voltar, não se preocupe. Em poucos minutos, Antônio e Josué juntaram-se a eles e iniciaram o regresso. Serginho amparado por Lívia de um lado e Antônio do outro, com Josué à frente. Segure-se em nós 2 e ore. Feche os olhos e ore. Logo chegaremos, mas não pare de orar. Por quê? Serginho, ao menos nisso você tem de colaborar. Se quer voltar, precisa ajudar. Está bem. Pode ser o Pai Nosso? Claro que sim. O rapaz fechou os olhos para melhor concentrar-se e começou a orar. Repetiu a prece algumas vezes e então ouviu a voz de Lívia. Chegamos. Serginho, ansioso, abriu os olhos e perguntou. Já? Estavam em frente à porta de sua casa. Aqui estamos, meu primo. Lembre-se de que a oração é forte ligação com Deus. Se tiver problemas, não hesite em orar. Não se esqueça disso, está bem? Claro. Obrigado, Lívia. Obrigado por tudo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Josué. Ficarei bem, não se preocupem. Lívia olhou para o primo e beijou na face, despedindo-se. Sozinho diante daquela porta, Serginho ficou emocionadíssimo. Nunca sentira tanta saudade daquelas escadas que tantas vezes subira e descera tão alegremente. Ficou ali olhando a porta e as escadas por longo tempo, sem coragem para entrar. Por fim, ao sentir-se preparado, procurou abrir a porta sem sucesso. Tocava e era como se ela lhe escorregasse das mãos. Não conseguia fazê-la abrir-se. Tentou com insistência e não teve sucesso. Pela primeira vez percebeu que realmente estava numa condição diferente. Sentou-se na beira da calçada para esperar enquanto pensava. Bom, em algum momento, alguém vai aparecer e entro junto. Serginho observava outras pessoas que caminhavam pela rua, pelas calçadas, algumas com olhar triste, outras totalmente transtornadas. O que estaria ocorrendo com elas? Normalmente o lugar onde morava era tranquilo, com gente comum a andar pela calçada. Já aquelas pessoas, na maioria, lhe pareciam desesperadas, verdadeiras almas penadas. Umas passavam por ele como se não o visse, outras o olhavam e nada diziam. Achou tudo estranho demais. Muito tempo depois, uma perua escolar estacionou e Sueli e Fábio desceram, conversando despreocupados. Vinham falando sobre algo que acontecera na escola naquele dia. Assim que os viu, Serginho levantou-se feliz e saudoso. Queria abraçar os irmãos e correu ao encontro deles. Sueli, que saudade! Fábio, como você está, garoto? Eles continuavam conversando e passaram por Serginho como se fosse por dentro dele. Sem tempo até de demonstrar seu pavor, o irmão os seguiu rapidamente,
pois tinha de aproveitar e entrar com eles na casa. Quase se colocou a Sueli e atravessou a porta antes que ela fechasse outra vez. Quando se viu no antigo lar, o jovem emocionou-se imensamente. A mãe, como de hábito, estava na cozinha terminando de preparar o almoço. Serginho queria abraçá-la. Aproximou-se e beijou-a na face. Ela nada percebia. Queria que eu abraçasse também, era isso que desejava. Porém, Dona Eugênia ficou conversando com os outros filhos sem notar sua presença. Sentiu-se rejeitado. Deixou a cozinha e foi ao antigo quarto, desejoso de rever suas coisas. Surpreendeu-se ao encontrá-lo totalmente diferente, transformado em um quarto de hóspedes. Apenas sua bateria estava ali todinha montada. Decepcionado, pensou: eles mudaram tudo. Minhas roupas, minhas coisas, não tem mais nada aqui, só restou a bateria. Serginho sentou-se em um canto do quarto e, segurando os joelhos com os braços, chorou sentido. Estava profundamente angustiado. De súbito, ouviu uma voz bem perto. Está triste, garoto? Quer ajuda? Serginho levantou-se espantado. Quem é você? De vez em quando ando por aqui. Geralmente não consigo ficar por muito tempo, porque tem uma mulher que fica rezando a toda hora. A casa se enche de luz e eu tenho de sair, ir embora. Mas vejo que você está muito sozinho, precisando de companhia. Ao verificar o olhar inquieto e esquisito do homem que lhe falava, Serginho respondeu assustado, enxugando as lágrimas. Obrigado, estou bem. Quero ficar sozinho. Nunca estamos sozinhos, rapaz. Há sempre alguém nos observando. Como assim? Se você não pode ver a todos, muitos podem vê-lo sem que perceba. Alguns sabem fazer isso muito bem. Tome cuidado. Vou tomar. Agora quero ver minha mãe. Serginho ergueu-se e voltou para a cozinha. Quando entrou, percebeu que aquele homem que encontrara continuava ao seu lado. O que quer aqui? Pode ir embora. Oh, rapaz, faço o que eu quero. Vou para onde quero. Você não pode me dar ordens, não. Se quiser, passo a morar aqui, pronto, você não pode fazer nada. Serginho calou-se. Tentou participar da conversa da mãe com os irmãos, mas não conseguia tirar a atenção daquele homem que insistia em ficar por perto. Subitamente, angustiado e fraco, sentou-se no chão da cozinha, a fitar a mãe e os irmãos que tanto amava. Tinha vontade de gritar que os amava em alto e bom som. Entretanto, nada podia fazer. Eles não o ouviriam. Capítulo 17. O Evangelho no Lar. Alguns dias se passaram. Serginho sentia fome e sede, estava fraco. Ainda que junto da família, como havia desejado, via-se invadido por aflição e tristeza. E havia aquele homem estranho, sempre próximo, incomodando, e muitas vezes vinha acompanhado por outros. Naquela noite, após o jantar, viu chegarem outras pessoas. Todas tinham aparência de doentes, e na grande maioria não viam Serginho. Pareciam conduzidas por outras que, por sua vez, não eram vistas pelo rapaz. Este notou que a sala onde sua família se reunia foi tomada por nova claridade. Todos participavam, inclusive seu pai. O homem que constantemente perambulava por ali disse a Serginho: Bom, vou dar umas voltas. Hoje é dia do Evangelho no Lar aqui. Eles são espíritas e cismam de realizar esse tal de Evangelho todas as semanas. É um horror. Quase sempre tenho de sair como hoje e às vezes é difícil voltar. O homem disse aquilo e saiu através da parede da sala diante do olhar surpreso de Serginho. Será que é assim que a gente se movimenta por aqui? Indagou a si próprio. No mesmo instante, viu dois homens que lhe sorriam. Como vai, Serginho? Vocês me conhecem? Sim, bastante. Somos assíduos frequentadores do Evangelho na casa de seus pais. Temos participado desde quando sua mãe começou sozinha a estudá-lo. Ver agora a família toda unida em torno do Evangelho é motivo de muita alegria, pois certamente terão suas forças redobradas. Quem são vocês? Somos amigos. Sim, mas quem são? Somos amigos de sua família. E quando estamos em trabalho por perto, sempre participamos. Soubemos do seu resgate e ficamos felizes. Pena que você decidiu voltar. Não tem nada a fazer aqui, Serginho. Você não percebe? Já sei. Foi a Lívia que pediu que vocês viessem me obrigar a ir embora. De forma alguma. Ninguém vai obrigá-lo a nada. Pode ficar tranquilo. Você sempre fará suas escolhas.
Lá vem vocês de novo com essa conversa de escolhas. Serginho ia questionar os dois homens quando eles pediram silêncio. O evangelho ia começar. Serginho sentiu-se um pouco mais leve e reconfortado naquela noite, como se tivesse sido alimentado. Ao final, os dois homens que haviam permanecido o tempo todo com olhos fechados e os braços estendidos sobre cada pessoa da família alternadamente, dirigiram-se ao jovem mais uma vez. Tem certeza de que não quer voltar para junto de Lívia? Podemos ajudá-lo. Certeza absoluta. Estou bem aqui. Sem dizer mais nada, os dois partiram, bem como aqueles que pareciam doentes. Serginho sentou-se no sofá ao lado da mãe com a impressão de estar absolutamente só. Dona Eugênia sentiu um aperto no peito e pensou no filho. Ao deitar-se, orou por ele com pleno sentimento de amor. Os dias se sucediam e a vida na casa do jovem transcorria normalmente. Por diversas vezes, viu a mãe chorando com sua foto nas mãos, escondida dos outros filhos e do marido. No restante, contudo, a vida deles continuava. Via que todos tinham seus afazeres e seus interesses. Ele observava a si próprio, triste e acabrunhado, fraco, quase sem poder andar direito e completamente desanimado. Sentia-se sem esperança e sem nada. Apenas as lembranças de sua antiga vida estavam sempre com ele, daquela vida para a qual não poderia mais regressar. Abatida ao extremo, percebeu que os únicos momentos de maior alívio eram os que tinha no dia do Evangelho. Naqueles 50 minutos, ficava mais disposto e com a sensação de que ainda poderia ser feliz. Quando o Evangelho terminava, via-se novamente entristecido e sem forças. Foi aí que os estudos realizados na casa passaram a despertar-lhe maior atenção e compreensão. Devagar, e sem dar-se conta, o rapaz começava a captar as verdades espirituais com as quais lutara tão teimosamente. Dona Eugênia, intuída pelos espíritos amigos, passou a fazer comentários mais extensos sobre a vida espiritual, apoiada nas coisas que vinha aprendendo nos livros. Serginho, apesar de ainda resistir a aceitar a realidade, percebia que não mais poderia ignorá-la. Dia após dia, foi entendendo alguns fatos que lhe pareciam muito estranhos a princípio, e ficava ansioso para que a noite de Evangelho chegasse. À medida que compreendia um pouco mais, tomava consciência de sua situação e de como deixara para trás junto de Lívia algo importante que desconhecia. Sua condição começou a causar-lhe grande aflição. Então, uma noite, logo após o Evangelho, totalmente esgotado, ele orou: Meu Deus, estou desesperado. Não tenho mais lugar nesta vida e não quero outra. Me ajude a aceitar o que me aconteceu, meu Deus, me ajude. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu bendito nome. Sua súplica era sincera e estava dominado por forte emoção, enquanto copioso pranto lhe banhava o rosto. Ao final da oração, sentiu alguém tocar sua face. Finalmente está começando a compreender, Serginho. Há algo muito melhor aguardando você. Você só precisa querer. Lívia, você não está chateada comigo por não ter ouvido o que me dizia? Estou envergonhado. Não se entristeça por isso. Sei que muitas vezes precisamos ver com nossos próprios olhos para acreditar. Acho que já chega de sofrer, não? Podemos ir? Serginho levantou-se auxiliado pela prima. Olhou uma vez mais tudo ao seu redor, com carinho e saudade indescritíveis. Era difícil para ele a partida. Ainda desejava ficar. Foi até o quarto da mãe, que se preparava para dormir. Olhou-a com ternura e envolveu-a em forte e suave abraço. Depois fitou o pai, que lia acomodado à cabeceira da cama. Percebeu que uma luz branda banhava aquele quarto. Pela primeira vez, desde que retornara ao lar, enxergava aquela luz suave, que não dependia da lâmpada nem da claridade do sol. Era uma luz que emanava da própria casa. Em seguida, foi até o quarto dos irmãos. Achegou-se a Sueli, que dormia calmamente, beijou-a na face e ela remexeu-se na cama, balbuciando as palavras: Eu amo você, Serginho, e sinto saudade. Serginho, que se fazia acompanhar por Lívia, interrogou: Ela pode me ver? Não. Mas como Sueli é sensitiva, percebe-lhe intensamente a presença, mesmo sem ter consciência disso. Você notou como ela se tornou mais triste nos últimos meses? É verdade. A mãe ainda comentou isso dias atrás. Vi que estava preocupada com Sueli.
Pois é, Serginho, essa tristeza é sua. Como assim? Não é um sentimento propriamente da Sueli, e sim seu. Ela apenas absorve sua tristeza, como um rádio capta ondas magnéticas. A mente dela, especial e preparada para captar as ondas de outras mentes, e afinada como está com você, aprendeu imediatamente suas emoções. Sueli está adoecendo lentamente. Será muito bom para ela que você se afaste agora para que possa se recuperar. Sem dizer nada, ele olhou-a mais uma vez e, afagando seu rosto com delicadeza, disse-lhe: Desculpe, Sueli, não queria te deixar triste. Sueli remexeu-se na cama e sorriu serena. Depois foi a vez de Fábio. Serginho entrou no quarto e contemplou algumas fotos suas pregadas à parede do quarto do irmão. Quanta admiração nutria por ele. Percebeu o carinho que tinha de toda a família e seu desejo de ficar cresceu ainda mais. Lívia, observando-lhe a dificuldade, abraçou e disse: Algo muito melhor eu aguardo, acredite em mim. Você irá compreender. Depois, no futuro, poderá estar sempre perto deles, você verá. Queria falar com minha mãe, dizer quanto a amo e como sinto por lhe causar tanta tristeza. Queria dizer a todos eles quantos amo também e que continuo vivo. Você poderá fazê-lo no momento certo. Promete? Prometo. Agora segure-se em mim e vamos. Serginho deixou-se por fim conduzir pelos braços firmes da prima e, fechando os olhos, começou a orar enquanto partiam. As lágrimas corriam pelo seu rosto, porém ele não tinha mais forças para resistir. Sabia que precisava aceitar. O Aprendiz, terceira parte, capítulo 18, Novas lições. A partida foi extremamente dolorosa. Agora que Serginho tinha consciência de sua condição atual, a separação daqueles que tanto amava lhe dilacerava a alma. Era como se um grande machado tivesse feito um buraco em seu coração e retirado dele um pedaço. Que dor no peito, no corpo inteiro. Ao chegarem na colônia, Lívia levou novamente ao pequeno quarto, onde despertara após o socorro inicial, e falando-lhe com ternura pediu: Descanse. Você precisa recobrar as forças. Descanse, durma. Você se sentirá bem melhor mais tarde, e então poderemos conversar. Temos tempo para falar. Deve recuperar as energias para que possa compreender o que o espera. Não tenho vontade de nada, Lívia. Queria que a morte fosse um silêncio profundo, que não houvesse nada. Não diga isso, Serginho. Você não sabe o que está falando. A vida aguardando por você, novas alegrias, muitas coisas boas. Não se deixe abater dessa forma. Agradeça a Deus por estar aqui, Serginho, entre amigos. Agradeça e não desanime. Com o olhar cansado e quase sem forças, ele balançou a cabeça envergonhado. Sabia que ela estava certa e queria confiar no que dizia. Enfiou-se na cama e fechou os olhos tentando dormir. Seus pensamentos eram confusos e sentiu o coração agitado e aflito. Porém, aos poucos, envolvido na suavidade e na serenidade indefiníveis do lugar em que se encontrava, deixou seus olhos pesarem mais e mais e finalmente entregou-se ao sono reparador. Dias mais tarde, despertou refeito, recebendo os raios de sol que entravam suaves no pequeno quarto. Levantou-se e procurou água. Ao ver um pequeno jarro com água fresca, notou que alguém havia cuidado dele enquanto repousava. Minutos depois, Lívia entrou animada. Puxa, que bom que acordou. Esteve dormindo por longo período. Quanto tempo? Será que foi por mais 1 ano e meio? Não, claro que não. Dormiu por 3 dias. Menos mal. Vejo que já está mais refeito. Um pouco. Mas ainda sinto uma estranha dor no peito. Quando retornávamos, julguei ser a dor da separação. Hoje percebo que é como se meu peito se partisse. Dói muito. Precisará de paciência para se recuperar completamente. Isso que você sente ainda é reflexo da forma como desencarnou, como se este aqui é um corpo diferente espiritual, como posso ter a mesma sensação de quando morri. Exatamente por isso. A lesão que houve em seu corpo físico afetou seu corpo espiritual, porque ele é matéria, apesar de menos densa. Dá para explicar melhor? O perispírito, esse corpo que mantemos quando desencarnados, é semelhante ao corpo físico, só que mais leve, menos material. Ele fica entre o corpo físico e o espírito, fazendo como que uma ponte entre ambos,
e completa composição do nosso ser integral. Tudo o que fazemos com o corpo físico deixa marcas no perispírito. Se cuidarmos mal do nosso físico, se, por exemplo, nos entregarmos a vícios que o danifiquem, estes deixarão igualmente marcas profundas em nosso perispírito. Quer dizer que ainda tem o espírito? Sim, e esse é o mais importante. E por que nosso espírito não pode ficar livre de uma vez? Porque não podemos viver sem algo de material, ao menos por enquanto. Por qual motivo? Precisamos nos elevar, nos espiritualizar, adaptando-nos a cada nova condição. Um dia, porém, quando estivermos totalmente purificados, seremos luz. A matéria nos imobiliza, nos protege de nossa própria inconsequência. Como assim? Nosso pensamento cria, Serginho. Se o homem encarnado promove tanta destruição com o pouco que consegue usar do seu poder mental, como seria se não tivesse a matéria a dificultar-lhe a manifestação e a movimentação do pensamento? À medida que evoluímos, que nos purificamos, vamos nos tornando mais e mais aptos a utilizar a mente para o bem. Deus é sábio, Serginho. Quanto mais compreendemos suas leis, mais percebemos que infinita é sua sabedoria. Como tudo é complexo, difícil de entender. Vê, por que precisamos crescer aos poucos? Até as coisas boas nos causam sofrimentos quando não estamos preparados para elas. Por isso você deve ir com calma. Essa dor será tratada devagar. Não dá para resolver logo. Não tenho remédio que me cure por completo. Ela me incomoda. Paciência e trabalho, estudo e compreensão são algumas ferramentas. Além disso, você passará por alguns tratamentos aqui, recebendo apoio para que possa superar esse sofrimento, que é mais moral do que no próprio perispírito. Peraí, primeiro você me diz que é na matéria, depois que é moral. O que é, afinal? Você causou sua morte, lembra-se? Deverá libertar-se da culpa gradualmente. Muitos reencarnam e levam consigo a dor, que no futuro aparece outra vez em seus corpos físicos. Serginho olhou-a confuso e contrariado. Detestava ouvi-la dizer que fora ele próprio responsável pelo que sofria, e a dor no peito o afligia ainda mais. Todavia, tentando mudar de assunto, tocou em outro ponto que o intrigava. Olívia, você está me deixando confuso. Me explica esse negócio de reencarnar, o que significa? É viver outra vez? Como é isso? Temos uma reunião agora e é importante que venha. Amigos que o ajudaram o aguardam. Será um momento de alegria e bem-estar para você. Quando receberá também tratamento para a dor que o aflige. Tenha calma. É necessário que você estude muito para poder entender as verdades espirituais. Pensei que ao morrer, a gente descobria tudo, sabia tudo. Não pensei que morrer fosse desse jeito. Lívia sorriu e abraçou o jovem com extremado carinho. Você irá se adaptar. Agora vamos. Temos irmãos queridos à nossa espera. Seguiram ambos para um grande salão, onde eram aguardados com ansiedade. Ao percorrer na companhia de Lívia as alamedas floridas em que estivera tempos atrás, percebia como aquele lugar era lindo e agradável. A despeito disso, a dor no peito ainda o importunava. Na reduzida assembleia que os esperava, Serginho recebeu o apoio de amigos e de alguns instrutores da colônia que o auxiliariam em sua adaptação. Após elevada explanação do Evangelho de Jesus e sentida oração que envolveu a todos em luzes suaves e equilibrantes, Serginho foi convidado a conhecer algumas áreas de estudo, onde poderia esclarecer dúvidas com o orientador e desenvolver nova consciência espiritual. Há muito que estudar aqui, Serginho, para que você possa realmente se adaptar, retirando o melhor desta experiência. Antes de retornar à Terra, terá a oportunidade de preparar-se melhor para que sua próxima experiência, isto é, sua próxima encarnação, seja bem-sucedida. Vou voltar logo para a Terra? É cedo para saber. Organizar uma reencarnação implica um processo longo e complexo, de que participam muitos trabalhadores, bem como altos instrutores da vida espiritual, em particular quando já existe certa lucidez espiritual e o ser que vai encarnar o faz conscientemente. Alguns voltam sem querer, muitos é a reencarnação compulsória. E o tal do livre-arbítrio que a Lívia me falou,
Todos estamos submetidos à lei divina, queiramos ou não, e essa lei prevalece sobre nossos caprichos. Muitas vezes, não conseguimos escolher o que é melhor para nós, e a reencarnação é sempre uma grande bênção. Muitos não conseguem compreender e têm de voltar, por ser o melhor para ele em determinado momento. Serginho manteve-se em silêncio, refletindo nas palavras do instrutor, quanto a ter maior sucesso da próxima vez, e também em tudo o que o abrangia no processo reencarnatório. Em uma pausa do instrutor, arriscou perguntar: então eu falhei na minha vida, na minha encarnação? Todas as vezes em que deixamos a Terra antes da hora sem ser para o bem geral da humanidade, nós falhamos. Mas isso que vocês dizem não é justo. Eu não tenho culpa do que aconteceu. Serginho, você falhou principalmente pela teimosia. Precisa reconhecer o quanto é teimoso. Precisa aprender a admitir suas falhas. Eu já estive aqui. Antes de reencarnar, esteve em outra colônia. Existem outras, sim. Existem muitas colônias e outros lugares onde os espíritos se demoram nos intervalos de suas experiências na carne. Por que então não consigo lembrar-me de nada? Porque não lhe é permitido, para o seu próprio bem. O mais importante agora, Serginho, é você aproveitar a oportunidade que lhe é oferecida. Muitos que desencarnam em situação semelhante à sua sofrem por tempo prolongado, até receberem o socorro. Concentre-se em aprender e agradeça a Deus por essa oportunidade. Fruto, é claro, daquilo que já conquistou e da ajuda constante daqueles que o amam e o sustentam com suas orações. Procure trabalhar sua teimosia, começando por aceitar plenamente a nova condição. Serginho não tinha o que responder, diante da firmeza com que o amigo orientava. Ainda que envolvesse aquela orientação em amorosa doçura, não lhe subtraía de forma alguma a seriedade com que era pronunciada. Ao regressarem, Livros esperava à porta. Por ora, aceite só mais um conselho. Aproveite enquanto tem a Lívia ao seu lado, pois ela ficará conosco por pouco tempo. Serginho agradeceu e despediu-se do amigo que o alertava. Apesar de se sentir entristecido pelas palavras que dele ouvira, entristecido e contrariado. Você vai embora, Lívia, para onde? Não mora aqui? Não, Serginho. Moro em outra colônia espiritual, mas tenho ainda algum tempo para estar com você. Vamos aproveitar. E onde mora? Como você é curioso, quer saber tudo de uma só vez, calma. Seguiram os dois pela alameda que levava ao quarto de Serginho. Ao retornarem, ele se deu conta de que o lugar era uma espécie de ambulatório, com muitos quartos e inúmeras pessoas que pareciam médicos e enfermeiros a entrar e sair do prédio. Vejo você mais tarde. Serginho abraçou a prima sem dizer nada e entrou no quarto que o abrigava. Capítulo 19. Uma inspiração. Entrou lento e cabisbaixo. Sentou-se na cama e ficou observando as paredes, os poucos móveis e objetos que havia no quarto. Pensou nas palavras que há pouco escutara sobre ter falhado em sua vida. Sentia-se traído por algo que desconhecia. Não conseguia aceitar que fora responsável pela própria morte. Mesmo entendendo, não aceitava. Relutava contra a nova situação e saber-se criador dessa realidade lhe doía profundamente. Como pode ser isso? Que coisa terrível! Então eu fui o culpado. Subitamente lembrou-se de Paula e a dor no peito aumentou. Onde será que Paula está? Puxa, coitada, será que ela tem recebido ajuda como eu? Por alguma razão ignorada, temia que Paula estivesse sofrendo tanto ou mais do que ele. Pensou longamente na namorada e no quanto gostava dela, ficando ainda mais entristecido. Depois de muito meditar, sentado em sua cama, resolveu sair para um breve passeio. Embora fraco, caminhou até um banco do jardim ao lado do seu quarto. Contemplou o céu que escurecia aos poucos, anunciando o anoitecer. Uma brisa suave soprava. Serginho recordou-se de casa, da família, enfim da vida que deixara, e chorou amargamente. Quase arrependido pelas atitudes que acabaram por levá-lo àquela situação. Depois de muito chorar, retornou ao quarto, pois as dores no peito se haviam intensificado. Não obstante o bem-estar que o ambiente em redor lhe proporcionava, sua alma estava em conflito e dolorida. O despertar da consciência no tocante às consequências dos próprios atos impensados
fazia brotar em sua alma culpa e uma nova dor surgia. Depois que a noite desceu por completo, exaurido voltou ao quarto, exausto, e sabia que precisava repousar. A noite lhe pareceu mais longa e angustiante. Durante o repouso, cenas do acidente se repetiam diante de seus olhos. Revia sua família e outras lembranças misturavam-se às imagens. Ao acordar na manhã seguinte, sua angústia havia diminuído. Nem era menor a dor que lhe dilacerava o peito. Lívia encontrou-o muito abatido, preocupou-se de imediato. Sabia que o primo necessitava despertar, abrir sua mente, mas que junto com o despertar vinha também a consciência dos próprios atos. Isso era, com frequência, por demais doloroso. Não vai levantar-se hoje? Não tenho vontade. Sinto-me tão angustiado que não dá vontade de nada. Acho que estou deprimido. Quem diria? Você deprimido? Por que diz isso? Ora, você sempre foi tão alegre, tão otimista. Precisa encontrar forças para lutar com esses sentimentos, Serginho. Precisa reagir. É que tudo me parece tão difícil, Lívia. Não sei ao certo lidar com esta nova vida. A falta da vida que deixei me pesa. Não sinto forças para vencer esta dor. E tenho tanta saudade de todos, de Paula. Tudo me parece dor e sofrimento. Depende de como você encara essa nova vida. Se puder vislumbrar quanto tem para aprender, para descobrir, dentro de um novo universo de possibilidades que se descortina para você. Não sei onde está esse universo de possibilidades que fala, e ainda por cima você vai embora. Vai me deixar aqui sozinho. O que vai ser de mim, meu Deus? Calma. Não vou imediatamente. Ainda temos algum tempo. Por isso quero que se anime, para que possamos conversar, para que você possa aprender e descubra esse novo mundo de oportunidades. Não consigo. Lívia olhou pensativa para o primo. O que fazer para auxiliá-lo? Teve então uma ideia. Serginho, talvez uma viagem lhe faça bem, o que acha? Uma viagem? Sim. Que tal conhecer um lugar muito bonito? Sei lá que lugar é esse. Existe uma colônia muito linda, um lugar interessante, que creio que você gostaria de conhecer, e há uma pessoa com quem eu queria muito que você conversasse. Lívia levantou-se e foi até a porta. Volta em um instante. De fato, alguns minutos depois, ela reaparecia satisfeita. Está aprovada. Nossa viagem está aprovada. Vamos, levante-se. Vai conhecer um lugar maravilhoso. Não sinto vontade. Lívia sentou-se calmamente ao lado do primo e, colocando a mão em sua testa, orou em silêncio por algum tempo. À medida que orava, luzes partiam de seu coração e envolviam o primo, que atônito observava o fenômeno. Ele ameaçou perguntar algo e ela, no gesto, pediu que ficasse quieto. Ao final daquela curta sessão de passos fluídicos, Serginho já se sentia mais animado. O que foi que você fez comigo, Lívia? Que luzes foram aquelas? Foi só uma transmissão de energias de amor e carinho para fortalecê-lo. Mas que lindo! Tantas luzes! O lugar para onde estamos indo é muito mais iluminado. Você vai gostar, pode ter certeza. Mais animado, Serginho levantou-se. Então vamos. Estou curioso para conhecer esse lugar. Lívia pediu que segurassem seus braços, porque iriam volitar até a outra colônia. Flutuariam pelo ar, como haviam feito da terra até o local onde se encontravam, e concluiu. Precisa também se manter em oração o tempo todo, pensar somente em Jesus e orar para que nos ampare nesta viagem. Do contrário, não conseguiremos chegar. Serginho, sério e compenetrado, concordou e iniciaram a viagem. Capítulo 20. Morada luminosa. Ao se aproximarem da colônia, Serginho surpreendeu-se com a luminosidade que dela emanava. Ao tocarem o solo, ele se assustou. Lívia igualmente resplandecia aos seus olhos. Quase não podia olhar para ela. Lívia, o que aconteceu com você? Como brilha? A jovem apenas sorriu e continuou caminhando. A beleza da cidade era algo inacreditável para Serginho. Ele nunca poderia imaginar que houvesse um lugar tão lindo e inexplicavelmente elevado. Tinha um brilho intenso, cores fortes. Tudo ali era cheio de vida, cheio de energia. Lívia caminhou com o primo, apresentando-lhe a colônia. Mostrou-lhe lagos, rios, parques e cachoeiras. O ambiente era agradável, com arquitetura harmoniosa e organizada, vibrante de atividades e pessoas que transitavam para todos os locais.
Os semblantes eram invariavelmente suaves e alegres. Lívia conhecia muita gente, pois todos a cumprimentavam à medida que caminhavam. Alguns se demoravam um pouco mais querendo notícias. Então, esse é o Serginho? Sim, Marcos, é meu primo. Que bom vê-lo recuperar-se. Estamos todos orando muito por você, para que brevemente esteja bem. Serginho olhou sério para os dois homens que acompanhavam Marcos. Seus rostos lhe pareciam conhecidos. Fitou-os tentando lembrar. Adivinhando seus pensamentos, um deles lhe disse: Você realmente nos conhece. Encontramo-nos várias vezes em sua casa durante o evangelho no lar que sua mãe realiza. É verdade. Eu sou Marcos e este é Antônio. Aqui vocês brilham ainda mais do que lá, como Lívia. Nunca vira tão brilhante, por quê? Todos sorriram sem responder. Pela segunda vez, ninguém lhe explicava o estranho fenômeno. Despediram-se. Lívia e Serginho prosseguiram com a visita. O jovem se mostrava fascinado por tudo que via. A dor em seu peito havia desaparecido. O bem-estar e a leveza que sentia naquele ambiente eram absolutamente novos para ele. Jamais imaginara existir tal lugar. Isto aqui é o céu, Lívia? Não, longe disso, muito longe disso. É uma colônia onde moram espíritos um pouco mais esclarecidos do que os que estão no posto de resgate onde você se encontra. Aqui já temos maior consciência das verdades espirituais e uma predisposição constante de ajudar, de trazer mais criaturas para perto de Deus. O amor também é mais puro, por isso nos sentimos tão felizes neste ambiente. Então, se isto não é o céu, como será ele? Serginho, há inúmeras outras cidades onde residem seres mais evoluídos, onde o bem-estar e a beleza são nitidamente maiores, onde só há alegria, paz e muito, muito trabalho. O trabalho em favor da humanidade não cessa nunca, pelo contrário, é mais intenso à medida que os mundos são mais esclarecidos no amor a Deus. Nos mundos evoluídos, a lei divina é vivida por todas as criaturas, e por isso neles não há dor, nem egoísmo, nem orgulho, nenhum sofrimento proveniente dessas falhas humanas. A lei divina governa todas as mentes e todos os corações. Por conseguinte, todos são felizes e úteis, realizando importantes tarefas no sentido do progresso geral do universo, e seguem cada vez mais para perto do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse-nos Jesus. Essas colônias e cidades espirituais são todas moradas do Pai, abrigando almas em diferentes estágios de evolução. Serginho ouvia tudo atentamente, fascinado pelas palavras de Lívia. Já podia imaginar a beleza de tais lugares e sua curiosidade se agigantava. Não podemos ir a um desses lugares? Não, ainda não. Por quê? Não é só irmos voando para essas outras cidades? Não, Serginho. Não é assim que funciona. Nosso passaporte para essas cidades evoluídas é nosso progresso moral, o progresso da nossa alma. Só crescendo no bem, no amor, no serviço a Deus e ao próximo, poderemos um dia empreender a viagem por nós mesmos. Mas não conseguimos vir até aqui? Eu moro aqui, Serginho. Portanto, posso chegar a esta colônia sem maiores dificuldades, esta minha casa. Mas para ir a lugares elevados, necessito de preparo adequado e da ajuda dos que já conquistaram o direito de viver acima daqui. Serginho olhou-a pensativo. Então ela vivia naquele lugar maravilhoso, irradiava aquela luz suave e doce. Pela primeira vez deu-se conta de quanto Lívia era especial e suspeitou do tamanho dos benefícios que recebia. Lívia concordou. Sim, meu querido, você recebeu muita ajuda. Compreende agora por que não deve deixar a oportunidade escapar? Precisa aproveitar para crescer e para ser útil. Precisa aprender a ajudar, a doar um pouco de você aos outros. Assim, somente assim vai crescer interiormente e começar a entender com o coração aquilo que não pode ser ensinado apenas com palavras. Precisa amadurecer. E como posso fazer isso, Lívia? Eu gostaria tanto de viver aqui com você, mas sinto que não seria capaz de viver em um lugar tão equilibrado. Você poderá um dia elevar suas vibrações, purificar seus sentimentos e fazer do amor desinteressado ao próximo o seu sentimento dominante. Nesse dia, quando vibrar em seu íntimo o amor a Deus e aos nossos irmãos da humanidade, você estará preparado para viver em moradas mais abençoadas.
E como fazer isso? Como melhorar? O que preciso fazer? Quero melhorar, Lívia, para viver em um lugar maravilhoso como este e conhecer outros mais legais ainda. Puxa, como será o céu então? Não temos capacidade sequer de imaginar como são os mundos em grau evolutivo, imediatamente superior ao nosso. Quanto menos recursos para supor de longe como poderá ser a morada de Deus e a dos seres perfeitos que gravitam à sua volta. Temos muito que trabalhar para nos aprimorarmos. Estamos muito, muito longe. E o que eu devo fazer, Lívia? O que posso fazer para melhorar, para crescer? Estar disposto a pôr a mão na massa, a trabalhar para o bem do próximo de verdade? Estou. Quero vir logo para este lugar e viver aqui com você. Quero fazer o que for preciso. Pois bem, vamos conversar com alguém que também reside aqui. Ele é meu instrutor, mentor de meu desenvolvimento. Vamos procurá-lo. Por certo, nos auxiliará com alguma ideia do que você poderá fazer para se aperfeiçoar, do tipo de trabalho que poderá ajudá-lo nessa nova experiência. Os dois seguiram por larga alameda, cercada de árvores frondosas. Capítulo 21. Uma nova chance. Enquanto caminhavam, Serginho ficava mais ansioso. Decidira fazer tudo o que lhe dissessem desde que pudesse ir logo para aquele lugar maravilhoso. Encantava-se a cada paisagem, a cada novo prédio que via e a cada semblante que divisava. Ele percebia que eram todos ocupados e compenetrados, diferentemente das pessoas que encontravam nos arredores do ambulatório onde se recuperava. Lá observava dor e angústia em muitas faces. Na colônia que ora visitavam, todos lhe pareciam felizes e entusiasmados. Ao se aproximarem de grande edifício, Lívia olhou firme para o primo e o alertou. Serginho, você tem contato? Com muita ajuda. Agora busque dentro de você toda a força de que sua alma dispõe para aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Não sabemos qual será a orientação que receberá. Pode ser uma instrução de que não goste ou de que discorde. Mas ao invés de retrucar e recusar, fique calado, medite e tente entender. Aqui queremos somente o seu bem, mesmo que pareça um tanto incompreensível em primeiro momento. Prometa que vai controlar seu temperamento, vai procurar ouvir atentamente e agir com cautela. Serginho abraçou a prima agradecido. Não se preocupe, Lívia. Vou aceitar o que me oferecerem, seja o que for. Faça o que for preciso para melhorar. Lívia sorriu e entraram em busca do seu mentor. Clarencio os aguardava em uma sala, cercado de muitos livros. Eram títulos e mais títulos enfileirados em prateleiras como em uma biblioteca. Serginho notou que alguns livros brilhavam como se tivessem luz própria. Foram recebidos calorosamente. Lívia, que bom vê-la. E esse é Serginho? Serginho, disse ela, em tom de respeito e quase cerimônia. Este é meu amigo e mentor Clarencio, que tem orientado minha trajetória. Prazer, seu Clarencio. Não precisa me tratar de senhor, não. Pode me chamar só pelo nome. Está bem. É que Lívia fala em você com tanto respeito. Lívia é um doce. Então, como vamos ajudar? Lívia ajeitou-se em uma cadeira, Serginho em outra, e os três iniciaram uma conversa que durou longo tempo. Lívia contou em detalhes tudo o que o primo estava experimentando e mencionou seu desejo de progredir depressa, de crescer, descobrindo como poderia colaborar para o bem comum. Clarencio, que já conhecia a história do rapaz, seguiu atentamente as experiências narradas por Lívia. Serginho reafirmou seu intento. Sabe, Clarencio, quero vir morar junto com Lívia. Este lugar é especial, nunca vi nada semelhante e quero vir para cá. Sinto-me tão bem aqui que até as dores no peito que tanto me incomodam desapareceram. Compreendo, Serginho. Quero vir logo, entende? Quero muito morar em um lugar lindo assim. Lívia e Clarencio se entreolharam em silêncio, ouvindo Serginho discorrer sobre sua vontade de mudar-se em breve para aquela colônia encantadora. Após terminar seu pequeno discurso, ele olhou com ansiedade para Clarencio, que permaneceu quieto alguns minutos. Depois se levantou calmamente, foi até a janela de sua sala, que dava para um grande lago, e continuou em silêncio, meditando. Serginho, cada vez mais ansioso, olhou para Lívia e cochichou. Qual é o problema? Espere, Serginho, mas... Clarencio voltou-se para o rapaz e lhe perguntou.
Você tem certeza de que quer fazer qualquer coisa, submeter-se a qualquer aprendizado para melhorar? Sem dúvida. Aquilo que me fizer chegar aqui mais rápido é o que eu mais quero. Pois bem, creio que temos um trabalho apropriado que irá exigir muito de você, Serginho. Inicialmente receberá um treinamento detalhado, um preparo para exercer sua nova atividade. Depois, passará por alguns estágios, sendo acompanhado por Lívia em suas primeiras atividades. E se for diligente e obter bons resultados, poderá enfim assumir sua nova função. Entretanto, se durante o treinamento e a preparação não se empenhar o bastante, não será considerado apto a realizar essa tarefa. Não tem problema, eu me preparo, faço o que for exigido. Qual é a atividade, afinal? Clarencio fitou Lívia, que sorriu satisfeita, compreendendo sem necessidade de palavras o que Clarencio pretendia. Você será um aprendiz de anjo da guarda. Um anjo da guarda? Que máximo de quem? Um aprendiz, Serginho. Por enquanto, só aprendiz. Vai exercitar e aprender para um dia, dependendo do seu desenvolvimento espiritual, se tornar um verdadeiro anjo da guarda. Tudo bem, um aprendiz, mas para cuidar de quem? Quando estiver em treinamento, deverá dedicar-se a diferentes pessoas. Muitos são que precisam de ajuda, e assim você poderá ir exercitando antes de assumir um protegido com exclusividade. Tudo bem, para mim está ótimo. Quando começo? Logo que retornarem ao seu núcleo de recuperação, amanhã mesmo começará o seu treinamento, e o resto dependerá de sua aplicação. Quanto mais se dedicar a estudar, procurar aprender, mais cedo estará preparado para começar suas atividades. Puxa, Clarencio, como posso agradecer? Aceito de todo o coração a excelente oportunidade. Tenho certeza de que conseguirei aprender rápido e logo estarei aqui, vivendo neste lugar magnífico com você e Lívia. Clarencio abraçou o rapaz, desejando-lhe muita sorte, e já saiu quando enfatizou: seja paciente, Serginho, pois o processo é longo. Seja paciente e perseverante. Despediram-se e iniciaram a viagem de regresso. Crescia em Serginho o anseio por começar o treinamento. Lívia, o que faz exatamente um anjo da guarda? Ajuda as pessoas, Serginho. Ajuda como? Você irá descobrir tudo através de seu treinamento. Você já fez esse curso? Já, e aprendi muito. À medida que se afastavam da colônia onde Lívia vivia, ressurgiam as dores no peito de Serginho. Quando chegaram ao núcleo de recuperação, as dores já incomodavam o rapaz como antes. A dor voltou, Lívia. Eu sei. Tenha paciência, com calma e determinação você superará isso. Ore, Serginho. Dedique algum tempo à oração para colher os benefícios maravilhosos da prece. Vou tentar. Precisa exercitar a oração para que possa ser um bom aprendiz. Sem orar não realizamos nada. Serginho olhou a sério. Começava a desconfiar, ainda que ligeiramente, de que aquela atividade iria exigir dele mais do que gostaria. Amanhã começa seu curso. Venho cedo para acompanhá-lo. Descanse. Precisa se refazer. Obrigado por tudo, Lívia. Você é um anjo. Sorrindo, Lívia lhe disse espirituosa. Agora você também será um, ainda que por enquanto aprendiz. Ele sorriu contente e entrou em seu pequeno quarto. No dia seguinte, estava em pé bem antes de Lívia chegar. Imaginava como seria o curso e o que iria aprender. A prima o encontrou ansioso e aflito. Lívia, o que vou aprender nesse curso, como ele é? Tenha calma, você verá. Foram juntos até o prédio onde acontecia o treinamento. Lá se dirigiram a uma pequena sala na qual algumas pessoas sentadas aguardavam o início da aula. Lívia despediu-se do primo, desejando-lhe sucesso na nova tarefa. Serginho ajeitou-se inquieto na cadeira, observando todos à sua volta. Eram pessoas de idades diferentes. Algumas aparentavam dor e angústia, outras uma resignação apática. Supunha que num curso como aquele os participantes estariam mais animados e alegres, afinal seriam anjos da guarda. O instrutor do curso apresentou Serginho a todos os membros daquela turma, que já estava em pleno andamento, e orientou. Para acompanhar os outros, precisará estudar os assuntos pelos quais eles já passaram. Ao final da aula, ficamos um pouco mais e lhe dou a bibliografia que deverá estudar, pesquisar,
para alcançar a turma, tudo bem? Serginho balançou a cabeça concordando, embora um tanto assustado. Quanto teria que estudar? Naquele dia saiu dali carregado de livros. Deveria lê-los e meditar sobre as lições. Alguns seriam de vital importância em suas tarefas, como, por exemplo, Os Mensageiros de André Luiz. Ele deveria estudar, anotar todas as suas dúvidas e tirá-las ao término de cada aula. O instrutor se oferecera para ficar todos os dias até mais tarde, ajudando até que alcançasse o restante da turma. Já em seu quarto, fechou a porta, sentou-se em uma cadeira e suspirou. Puxa vida, que trabalheira! Estou desanimado para a pilha de livros sobre a mesa e procurou decidir qual seria o primeiro. Caminhou até a janela e, ao voltar, viu sobre a cama outro livro e um bilhete. Comece por este, Lívia. Serginho pegou o livro e folheou. Ele o conhecia. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Sentou-se na beira da cama e recordou o carinho da mãe, estudando aquele livro em sua casa nas noites do Evangelho. Abriu no princípio e leu o resto da tarde. Ao anoitecer, Lívia apareceu e saíram para um passeio. Serginho estava de novo abatido e cansado. Quando irei melhorar, Lívia? Quando? Seja paciente. Precisa ler, meditar e, acima de tudo, orar. Busque Deus de todo o seu coração, Serginho. Ele vai te ajudar, como já está ajudando. Eu sei. É que queria melhorar mais rápido. Fique calmo. O importante é estar no caminho certo. Os dias tornaram-se uma rotina de estudos, leituras e longas caminhadas ao lado de Lívia. Serginho sentia-se frequentemente desmotivado. Queria fazer coisas diferentes, conhecer lugares, queria novidades e muitas vezes ameaçou desistir. Aquela história de ficar estudando e estudando era cansativa. Tudo bem que ele aprendia coisas interessantes, mas Lívia procurava estimulá-lo, incentivá-lo para que não desistisse. Não são apenas coisas interessantes, Serginho. São extremamente necessárias para que possa auxiliar as pessoas e saiba cuidar de você ao mesmo tempo. Estará num ambiente mais denso e pesado do que aqui. Precisa aprender a se proteger. Não desanime. Você prometeu ser paciente. Tá bom, vou continuar tentando. Para Serginho, os dias se arrastavam. Ele estudava meio a contragosto, pois desejava mesmo emoção, aventura e ação. O estudo lhe parecia cansativo e chato. Porém, como não tinha outro jeito, lia e assistia às aulas com maior ou menor atenção conforme o dia. 2 meses depois, Serginho alcançou a turma e gradativamente seu interesse se acentuou. Já era capaz de concentrar-se um pouco mais nas aulas, quando o instrutor anunciou que começaria uma nova fase do curso. Passariam metade do tempo estudando a parte teórica, como já vinham fazendo, e a outra metade seria dedicada à prática. Serginho vibrou, finalmente alguma ação. Encerrada a aula, vários servidores mais experientes juntaram-se aos que principiavam os passos na tarefa de doar-se. Lívia acompanharia Sérgio em seus primeiros exercícios práticos. Ele ficou radiante. Capítulo 22. Experimentando. Após algumas instruções e recordações, Serginho e Lívia deixaram a sala de aula. Preparando-se para o primeiro exercício prático, caberia a Lívia avaliar o desempenho do primo. E qual será a missão, você já sabe? Perguntou Serginho curioso. Sim. É importante? O que vamos fazer? Todas as ações de auxílio ao próximo, grandes ou pequenas, são importantes, Serginho. Pequenas ações somadas vão construindo um grande processo. Lição número 1. Nunca despreze uma oportunidade de auxílio, seja do tamanho que for. Certo, já entendi. E qual será a nossa missão? Lembra-se do motorista do ônibus em que você bateu com a moto? Claro que não, como vou lembrar? Não lhe falei que ele trazia na alma uma culpa oculta, achando-se responsável pelo que aconteceu a você e a Paula? Sim, e aí? Vamos ajudá-lo. Será a sua primeira missão. Ajudá-lo em quê? A libertar-se de uma culpa que não necessita nem deve carregar. E quanto a Paula? Pensei que fôssemos ajudá-la. Você disse que ela não está bem. Não está. Porém, o momento adequado não chegou. Por que não? Lívia fitou quase zangada e disse: Você estudou muitos casos e sabe que cada coisa tem sua hora.
Levaremos o auxílio a Paula quando ela estiver em condições de recebê-lo. Serginho calou-se, relembrando exemplos e mais exemplos estudados. Sabia que Lívia estava certa, então esboçou um sorriso e afirmou: tudo bem, Lívia, tem razão. Como se chama mesmo o motorista? Adalberto. Por hoje descanse. Partimos pela manhã. Serginho beijou-a carinhosamente no rosto ao se despedirem. Já deitado, ficou a pensar no motorista, tentando recordar o acidente. Aquelas lembranças lhe causavam dor e angústia. Buscou afastá-las da mente e adormeceu. Em sonho reviu o acidente e o semblante do motorista lhe pareceu nítido, como se o conhecesse. Bem cedo, Lívia e Serginho partiram. Não demorou muito e entravam em pequena casa na periferia de São Paulo. Tratava-se de uma casa modesta, mas cuidada com carinho. Uma jovem preparava o café da manhã para 2 crianças. Venha até o quarto. Adalberto está dormindo. Ele trabalha a noite toda e dorme durante o dia. Quando se aproximaram, Serginho assustou-se ao perceber a ansiedade e a opressão energética na região do peito do homem. Vê essa área escura no peito e envolvendo toda a cabeça dele? Sim, ele está angustiado. Não conversa com ninguém. Não consegue externar seu sentimento de culpa pelo que ocorreu a você e a Paula. E isso está prejudicando a vida dele. A culpa reprimida e dissimulada faz com que se sinta inseguro para dirigir e já lhe ocasionou vários problemas. Instala-se lentamente uma síndrome do pânico que poderá, se não for tratada, comprometer sua vida. Agora entende por que precisamos ajudá-lo? Serginho comoveu-se. Em seus olhos brotaram lágrimas que não controlou. Pobre homem, pensava, não teve culpa alguma e cobra-se. Lívia notou a compaixão que cresceu no coração do rapaz e ficou feliz. Como vamos ajudá-lo? Foi a pergunta que ouviu. Você vai conversar com ele? Eu como? Vamos conduzi-lo a um núcleo espírita sério, onde este tipo de tarefa se desenvolve. E lá você lhe enviará uma mensagem, devidamente preparado. A mensagem cairá nele como um bálsamo reconfortador e limpará toda a dor que sente. Por outro lado, receberá auxílio magnético, através dos passos, para restaurar completamente a energia em seu campo perispiritual. Por meio da intuição de uma amiga do casal, a esposa de Adalberto foi orientada a levá-lo ao núcleo espírita. A princípio, ela relutou um pouco, pois não conhecia nada sobre o espiritismo e tinha medo. Além do mais, não tinha ideia alguma do que se passava no íntimo do marido. Para ela, tudo estava normal. Ainda assim, cedendo à orientação da amiga em que confiava muito e por quem já havia sido amparada em outros momentos, conversou com o marido. Adalberto, apesar de estar sendo envolvido pelas energias de Lívia e pelo carinho de Serginho, relutava. Não aceitou o que a mulher lhe sugeriu. Imagina se tem cabimento, Matilde, eu ir a um centro espírita. Deus me livre fazer o quê? Alice falou que alguma coisa insistente lhe diz que devemos ir. Ela garante que isso é sempre sinal de que algo diferente está acontecendo. Acho que deveríamos ir, Adalberto. Não, de jeito nenhum. Não gosto disso e para quê? Não vamos, não. Lívia e Serginho intensificaram seus esforços. Oravam constantemente ao lado da cama de Adalberto, buscando fixar-lhe na mente a ideia sem sucesso. Poxa, Lívia, que dificuldade! E se ele não quiser mesmo ir, teremos de respeitá-lo. E desistir? Não. Poderemos tentar outras alternativas que talvez não tragam os melhores resultados. Felizmente, a esposa de Adalberto não desistiu. Continuou falando no assunto com o marido, que algumas semanas depois, para livrar-se da chateação insistente dela, acabou cedendo. Serginho e Lívia ficaram completamente satisfeitos. Serginho poderia, afinal, transmitir àquele homem o que era necessário. Na mesma noite, Serginho e Lívia dirigiram-se ao núcleo espírita, onde já haviam estado diversas vezes em atividades de preparação. Lá passaram a noite e o dia seguinte trabalhando junto com os demais colaboradores da casa. Matilde e Adalberto chegaram no horário com a amiga. Uma ansiedade inexplicável tomou conta dele. Sentiu uma expectativa por algo que não sabia definir. Sentou-se e permaneceu calado. Profundamente influenciado por Lívia e Serginho, e também por seu protetor espiritual, que cooperava com os 2 jovens, pensou com insistência na noite do acidente
e viu claro pela primeira vez como a culpa o estava angustiando. Argumentava consigo próprio que não tivera culpa alguma, mas sentia que ela estava lá. Em determinado ponto do trabalho, Serginho acercou-se do médium que recebia mensagens e o envolveu com carinho, da forma que aprendera. Havia treinado muito no decorrer de todas as semanas em que vinham trabalhando, pois lhe parecia demasiado difícil passar suas ideias àquele médium, não obstante ser ele tão experiente e dedicado. Serginho tinha dificuldades em lhe transmitir seus pensamentos. Sabia que era dele o problema e não do médium. No desejo sincero de auxiliar Adalberto, a quem se afeiçoara, esforçou-se o máximo que pôde, e finalmente a comunicação aconteceu. Adalberto, não se torture inutilmente. Você não teve nenhuma culpa. A responsabilidade foi minha, e o que houve foi uma fatalidade. Não se torture mais. Estou me recuperando e você vai me deixar muito feliz se esquecer de vez aquele acidente e libertar seu coração dessa culpa inútil. Cuide de seus familiares com amor, conforme eles merecem. Muita paz. Serginho. Quando Adalberto ouviu a mensagem, sentiu uma explosão de alívio em sua alma. Compreendeu que o jovem acidentado estava presente, oferecendo a ele compaixão e amparo. Chorava como criança, vendo-se liberto de um pesado fardo. Maltídio suspeitou do que se tratava, enquanto Alice, que desconhecia por completo o ocorrido, quis saber maiores detalhes. Terminado o trabalho da noite, Adalberto contou a todos o que vinha sofrendo e afirmou que aquela mensagem lhe havia trazido alívio e alegria novamente. Livrara seu coração daquele peso que sentia desde que soubera da morte do rapaz no acidente. Nas semanas seguintes, Lívia e Serginho assistiram o motorista de perto, até constatarem sua completa recuperação e seu reequilíbrio psíquico e emocional. A tarefa estava concluída. Bem, Serginho, hora de retornarmos. Como se sente? Estou bem. Embora as dores no peito ainda me incomodem bastante, sinto-me feliz. Vai melhorar cada vez mais, pode acreditar. Lívia e Serginho deixaram a crosta da terra e retornaram à colônia de recuperação, onde o rapaz se preparava. Satisfeita, Lívia cumprimentou o primo. Parabéns. Saiu-se bem em sua primeira experiência. Você acha mesmo? Acho. Um pouco impaciente às vezes, mas foi bem. Acho que conseguiu ter noção das dificuldades que vai encontrar. Sabe que no caso de Adalberto e Matilde, seus corações simples e amorosos nos permitiram ajudá-los prontamente. Não será assim com todos. Só os que têm coração puro e fé sincera nos possibilitam uma ligação rápida, e aí os resultados são mais eficazes. Há situações em que a nossa assistência, infelizmente, sequer se faz percebida. Estudamos casos assim nas aulas, no entanto, verifico que aqui em contato direto com as emoções das pessoas tudo pode ficar mais difícil. Sim, você compreendeu. Depende muito deles, da disposição de cada um para receber ajuda, de como deixam a fé crescer em seus corações e mantêm a esperança acesa. De qualquer modo, não se preocupe. Seu aprendizado está apenas começando. Esse foi um exercício pequeno e simples. Sua primeira tarefa como aprendiz de anjo da guarda está sendo planejada. Vamos poder socorrer Paula? Acredito que ainda não, o que não impede que a ajude desde já, orando por ela. Já estou fazendo isso. Ótimo. Então persevere. O momento chegará e você precisa estar bem preparado. Capítulo 23. A primeira missão. Na sala, grande expectativa pairava no ar. Os aprendizes ansiavam por ouvir seus acompanhantes e, sobretudo, por saber o que viria a seguir. Lívia fez uma avaliação detalhada da experiência e do desempenho do primo, que ficou surpresa ao ouvi-la. Suas deficiências e dificuldades, apontadas com gentileza e carinho, foram relatadas para que ele pudesse aprimorar-se. Serginho se chateou ligeiramente. Contudo, notou a ternura de Lívia e entendeu que era para o seu bem. No final, feitas as avaliações, todos iriam progredir com as aulas teóricas. Em algumas semanas, a primeira tarefa seria entregue a cada um. Serginho ficou frustrado. Gostara de sua experiência e queria mais ação. Acabrunhou-se na cadeira e ficou sério. Quando poderei voltar a agir? Pensava aborrecido.
Lívia, que deixava a sala, censurou com o olhar. Ele compreendeu e disse baixinho: eu sei, paciência, paciência. Lívia saiu e deixou com suas aulas. Sucederam-se as semanas e as expectativas de Serginho aumentavam. Depois de vivenciar algumas dificuldades que suas novas tarefas lhe apresentavam, estudava com mais afinco. A despeito disso, sentia-se desgostoso. O tempo passava e nada de chegar o momento de agir. Certa manhã, resoluto, foi falar com o instrutor. Considerava que deveriam começar logo, que já estavam prontos. Sei quanto apreciou sua experiência. O que precisa entender é que ela se deu sob condições fortemente controladas e num caso bem simples. Nem todas serão assim. Você enfrentará situações muito mais complexas e precisa estar bem preparado. Do contrário, poderá haver prejuízo tanto para você como para aqueles a quem irá auxiliar. Ainda não está pronto, deve estudar mais, instruir-se melhor. Mas não será uma tarefa acompanhada pela Lívia? Amparada, não totalmente acompanhada. Como assim? Lívia estará presente parte do tempo, dando as orientações e as instruções. Porém, a tarefa será realizada por você, e creia-me, você sentirá a diferença. Eu sei. Lívia é experiente e tem luz própria. Você captou o que eu quis dizer. Tenha paciência. Continue estudando com calma, o momento certo se aproxima. Ao menos dá para saber qual será a tarefa? Ainda não. Você saberá quando chegar a hora. Serginho continuava acabrunhado e contrariado. Apesar do gosto que vinha pegando pelo estudo, fazer as coisas, estar em contato com as pessoas, era muito mais interessante e estimulante. Por outro lado, sabia que naquele curso a disciplina era fundamental. Messias, sempre atencioso e afetuoso, era ao mesmo tempo extremamente disciplinado e rigoroso, levando tudo a sério. Dias, semanas se passaram, repletos de aulas e mais aulas, livros e mais livros. Completamente, algumas viagens à terra para observação e aprendizagem, rápidas incursões com a turma toda para estudar alguns exemplos práticos. Serginho era o mais animado nessas viagens. Para ele, ainda que fossem curtas, já eram alguma coisa. O grupo tirava importante aprendizado dos processos examinados. Enfim, para entusiasmo e alegria geral, o grande momento foi anunciado. Teriam as aulas temporariamente interrompidas para estágio prático. Receberiam a primeira incumbência individual. Serginho continuava desejando com fervor que fosse Paula escolhida para ser ajudada por ele. Todos estavam ansiosos. O instrutor começou a informar cada um sobre sua missão. Alguns iriam auxiliar pessoas próximas, familiares, amigos ou conhecidos. Outros atuariam junto a desconhecidos. Chegou finalmente a vez de Serginho. Ele ouvia com atenção, quase sem respirar, esperando ouvir o nome da namorada. Qual nada, nova frustração. Mais uma vez iria auxiliar alguém que não conhecia, porque as coisas nunca eram do jeito que ele queria. As coisas vêm sempre para o nosso bem, mesmo que não sejam como gostaríamos que fossem. Pode ter certeza, Serginho. Nosso Pai jamais nos dá algo que não vise ao nosso bem, tenhamos ou não capacidade de compreender seus desígnios. Nosso entendimento é muito pequeno e nossa visão muito limitada. Precisamos confiar em Deus e nos entregar a Ele sem reservas. Quando assim procedemos, o Pai nos guia invariavelmente pelos caminhos que nos trazem o melhor. Vamos, anime-se. Você irá gostar de Paulinho. Além disso, ele necessita muito de ajuda. Serginho tentou elevar um pouco o ânimo e perguntou: Lívia vai me acompanhar? Sim. Ela já sabe tudo em detalhes. Vai chegar em breve para iniciarem a programação da tarefa. Aqui está um dossiê completo do caso do Paulinho. Deve estudá-lo cuidadosamente para poder conhecê-lo e as circunstâncias que o envolvem. Serginho pegou das mãos do instrutor um camalhaço com as informações que teria de conhecer sobre o garoto. Suspirou resignado e comentou: então é melhor começar logo. É isso mesmo, quanto antes melhor. Capítulo 24. Paulo. Com um punhado de folhas de papel nas mãos, despediu-se dos colegas e dirigiu-se para o quarto encafifado. Por que será que as coisas têm de ser assim? Porque tudo é diferente do que esperamos? Questionava. Seguia imersa em seus pensamentos, buscando sinceramente aprender as primeiras lições
de sua nova atividade, quando ouviu uma voz conhecida às suas costas. É isso que fará você crescer, Serginho. Discutir, pensar, refletir. Já está por aí, Lívia? Temos urgência em começar nossa tarefa. Muitos são os necessitados de ajuda e poucos os que se dispõem seriamente a ajudar de forma correta. Muitos até pensam que querem ajudar, mas teimam em fazer as coisas a seu próprio modo, e na maioria dos casos, os resultados acabam sendo comprometidos para ambos. Para ambos, sim. Quem é auxiliado e quem auxilia. Todos estamos aprendendo, Serginho, onde quer que estejamos. A vida nos traz novas lições a cada dia. Basta estarmos atentos para compreendê-las. Exatamente como você fazia há pouco. Para crescer, devemos refletir e questionar, estudar e meditar. Estou com as informações do meu protegido aqui. Messias disse que você sabe de todos os detalhes. Sim, já tomei conhecimento dos fatos. O dossiê é completo. Inclusive, estive junto a ele diversas vezes para acompanhar a situação. E como iremos fazer? Quando partiremos? Creio que você precisa de 2 ou 3 dias para assimilar todas as informações. Aí teremos mais algum tempo para discutir e planejar, e então poderemos ir. Quanto tempo? Creio que uns 4 dias sejam suficientes. 4 dias, tudo isso? Não tenha pressa. Prepare-se adequadamente. Será mais produtivo para todos. Chegaram ao quarto do rapaz, Lívia abraçou carinhosamente e combinaram encontrar-se em 3 dias para acertar os pormenores da empreitada. Serginho entrou resignado. Puxou para perto da janela um sofá confortável que ficava ao lado da cama. Queria começar a estudar o caso. Estava curioso para saber do que se tratava. Ajeitando-se de modo a aproveitar a luz natural, dispôs-se a ler o dossiê, que constava de 3 grandes livros. Abrindo o primeiro, pôs-se a estudar com atenção as informações que diziam respeito à vida do jovem Paulo. Distante dali, Paulinho não imaginava o que estava para acontecer em sua vida. Com pouco mais de 9 anos, era ainda uma criança quase adulta. Morava em uma favela em São Paulo e não conhecia vida diferente daquela. Pobreza e sofrimento faziam parte do seu dia a dia. A mãe criava sozinha Paulinho e os irmãos, pois o pai, traficante de drogas, fora morto em um confronto com a polícia. Ela, embora simples e humilde, carente de tudo, nunca havia concordado com as atividades do marido. Desde que ele morrera, ela vivia com medo. Lavava roupas para fora e fazia limpeza em residências para sustentar os 7 filhos, o mais novo com 8 meses, e pedia aos filhos que nunca se afastassem sozinhos da pequena casa em que viviam. Paulinho era o mais velho, um garoto de bom coração. Para ele, no entanto, a vida era aquilo que havia à sua volta, as casas bonitas, os lugares agradáveis que sabia espalhados pela cidade, às vezes lhe pareciam tão distantes quanto as estrelas que raramente via no céu. Existiam, mas eram inatingíveis. Ainda assim, todas as noites, ao se deitar, pedia baixinho que Deus o ajudasse. Algo em seu coração lhe dizia que, apesar de tudo o que sofria, alguém maior que tudo aquilo iria cuidar dele e de sua família. Sofria ao ver a mãe, depois do labor pesado todas as noites, deitar tarde e exausta. Às vezes a ouvia chorar baixinho quando pensava que todos já estivessem dormindo, e seu coração de criança impotente desesperava-se diante da impossibilidade de ajudá-la. Chorava também e adormecia entre lágrimas de dor e agonia. Após uma dessas noites, Paulinho disse enquanto tomava aquela que seria sua única refeição até a hora do almoço, um copo de café puro. Mãe, a venda de balas no Farol não tá resolvendo, né? Tá faltando tudo. E se a gente for procurar o Cacau, era o antigo companheiro do pai, e pedir ajuda? Nada disso. Não quero você e seus irmãos mortos por aí. Leve o Lindomar com você para vender mais. Mas ele só tem 5 anos, e daí? Tem criança menor que ele pedindo dinheiro por aí, não tem? Tem, mas ele não vai pedir, vai trabalhar. Mas o Luizão é bravo pra caramba, mãe. Se o Lindomar vacilar, toma tapa. Ele bate em você. Não bate porque sou esperto, mas o Lindomar, pequeno como é, vai acabar apanhando. E eu não vou conseguir ver ele apanhar sem fazer nada. Jacira pensou um pouco, olhou o filho e suspirou fundo. Depois disse, deixa pra lá, Paulinho. Deus vai ajudar a gente.
Vamos dar um jeito. Continua vendendo as balas. Uma hora as coisas vão melhorar. Paulinho sorriu ao ver a mãe mostrando alguma esperança. Era o único recurso que tinham. Esperança de que algum dia as coisas iriam melhorar. Saiu um pouco mais animado para enfrentar seu árduo e desgastante dia de trabalho. Entretanto, ao findar aquele dia, estranho ardor percorria seu corpo, como se algo queimasse por dentro. Sentia todo o corpo esquisito. Não disse nada à mãe para não preocupá-la. Talvez fosse uma gripe ou coisa assim, e logo estaria bom. Deitou-se cedo e a mãe estranhou, pois Paulinho era sempre o último a ir dormir. Devia estar indisposto, pensou. Com o passar dos dias, Paulinho ficava cada vez mais indisposto e incomodado. Alguma coisa não ia bem em seu corpo. Ainda assim, ele permanecia calado. Não queria preocupar a mãe, não tinha ninguém mais com quem conversar. Às vezes, olhando pela janela de um carro, via dentro mãe e filhos no banco de trás. Pareciam sempre tão alegres e felizes. Tinha vontade de pedir ajuda, de contar o que sentia e ver se alguém poderia ampará-lo, mas qual? Quase nunca havia um olhar complacente. Eram todos duros e rudes. Ele voltava cabisbaixo para a calçada sem poder nem desanimar. O Luizão ficava de olho em todo mundo e Paulinho não queria tomar bronca do grandalhão. Tinha muito medo dele. O tempo passava e Paulinho continuava sentindo o estranho ardor, especialmente no peito e nos ombros. Como a sensação persistisse naquela noite antes de dormir, ele foi até a casa de Dona Maria, vizinha de longa data. Ela possuía um espelho grande e o menino queria ver melhor seu peito, próximo ao pescoço, que ardia e onde sentia fortes ondas de calor, como se algo queimasse. As costas começavam igualmente a arder e ele queria saber o motivo. Em sua casa havia apenas um pequeno espelho do tamanho do rosto, que não lhe permitia ver todo o corpo. Oi, Dona Maria, posso ir ao seu espelho grandão? Oi, Paulinho, pode? Qual é o problema? Sei não, só quero olhar. Tudo bem, vai lá. Paulinho aproximou-se do espelho em que dava para se ver quase todinho. Tirou a camiseta e assustou-se. Seu peito, próximo ao pescoço e mais abaixo, estava coberto de manchas vermelhas. Em algumas delas começavam a se formar pequenas bolhas. Olhou os ombros e notou que estavam com a mesma vermelhidão. Virou-se e observou que suas costas, mais ou menos na altura do pescoço, tinham as tais manchas vermelhas, em que também já apareciam pequenas bolhas. Ficou espantado, por isso sentia tanto ardor. Que coisa horrível era aquela! O que estaria acontecendo com seu corpo? Apavorado, colocou a camiseta antes que Dona Maria se aproximasse. E aí, qual o problema? Ela indagou. Paulinho pensou rápido e respondeu. Tava querendo ver se engordei, Dona Maria. Tô tentando, a senhora sabe. Minha mãe vive dizendo que tô magro, que preciso engordar. Queria ver se tinha engordado um bocadinho. Dona Maria sorriu e passou afetuosamente a mão na cabeça do menino. Obrigado, Dona Maria, volto depois. Quer umas balas? Pode trazer algumas. Meus netos vêm na outra semana e tô sem nenhuma. Tá bom, trago amanhã sem falta. Despediu-se e voltou como um raio para casa. Estava apavorado. O que fazer? Foi direto para a cama. Enfiou-se debaixo das cobertas, passando as mãos sem parar nos ombros, nas costas e no peito. E pôs-se a pensar no que poderia ter. Não queria contar para a mãe e deixá-la mais preocupada. Já tinha problemas demais com todos os filhos, com a casa, com tudo. Não queria que ela ficasse triste. De repente pensou, e se eu estiver doente? E se for alguma coisa séria? Não, não devia ser. Mas já fazia algum tempo que vinha sentindo aquela coisa ardendo. Que coisa feia! Como já tomava banho sozinho, a mãe quase não via sem camiseta. E sendo época de inverno, já não tirava a camiseta, nem mesmo ao brincar com os amigos, o que aliás era raro. Paulinho estremeceu. Não sabia o que fazer nem a quem pedir ajuda. Chorou baixinho, pedindo a Deus que, se pudesse ouvi-lo, se existisse de verdade, o ajudasse. Só mais tarde, a muito custo, ele adormeceu. Capítulo 25. Últimos preparativos. Serginho não conseguia desgrudar os olhos dos papéis, só parava para se alimentar, para meditar e orar, pois estava assustado com o que lia. A história do jovem Paulo e de sua família o comovia. Não imaginara quanto havia de dor e sofrimento na vida das pessoas. Era frequente, enquanto lia, seus olhos se encherem de lágrimas.
Ele as enxugava e sentia crescer em seu íntimo a vontade de ajudar. Por outro lado, percebia que também precisaria de ajuda. Mal havia finalizado a leitura do dossiê quando Lívia apareceu. Como sabe que terminei? Não combinamos 3 dias? Sabia que leria mais depressa. O caso é comovente e o desejo de ajudar nos impulsiona a acelerar a leitura. É verdade. Teremos muito que fazer e aprender. Acima de tudo, é essencial amar nossos semelhantes para poder auxiliar. Está pronto para fazer os últimos preparativos? Estou. Lívia e Serginho, empenhados em viabilizar a primeira grande incursão do rapaz como aprendiz, começaram por um longo período de oração. O amor, ingrediente mais importante, tinha de ser fortalecido no coração de Serginho. Sem o amor seria impossível colher resultados efetivos, mesmo que o desejo de colaborar fosse grande. A boa vontade era indispensável somar o amor para fazer o trabalho florescer e frutificar. Enquanto oravam, luz radiante se derramava sobre os dois. Eram banhados por fluidos revitalizantes, e o amor que sentiu se intensificava. Naquele impulso sincero de servir, energias vigorosas os uniam a elevados benfeitores espirituais. Ainda oravam quando uma entidade cercada de muita luz se fez presente no quarto. Que a paz de Jesus os envolva e fortaleça seus propósitos de auxiliar. Lívia estava comovida. Serginho nem podia erguer os olhos frente à luminosidade e à pureza que emanavam da entidade, e lágrimas de emoção desciam pela sua face ao ouvir. A tarefa que está prestes a iniciar será de grande importância em seu aprendizado, Sérgio. Os apelos constantes do jovem Paulo e de sua mãe têm chegado até nós como suspiros de desespero. Seus protetores os envolvem em amparo constante, porém a família carece agora de intervenção e apoio maiores. Avizinha-se um momento por demais grave em suas vidas, e eles estão despreparados para o que há de vir, carecem de sustentação. Que Deus os abençoe na tarefa que irão empreender. Contarão sempre com nosso apoio, vão com a bênção de Jesus. E aos poucos, diante dos dois jovens, a entidade luminosa desapareceu. Lívia e Serginho trocaram impressões sobre aquela experiência e deram prosseguimento aos detalhes para se entregarem à empreitada. De súbito, a ansiedade de Serginho sumira, substituída pelo medo. Medo de não cumprir sua missão, medo de não saber o que fazer, como fazer. Sentindo-lhe as emoções e percebendo seus temores, Lívia procurou acalmá-lo. Tenha fé, Serginho, você não estará sozinho. E se falharmos? E se não conseguirmos ajudar? O que será dessa criança e de sua família? Não estaremos sós? Sim, mas, sei lá. E se não formos capazes de transmitir corretamente o que precisamos? Se as pessoas não nos ouvirem? Sem dúvida. Muitas vezes, nosso maior obstáculo é o direito sagrado do livre-arbítrio das pessoas. De todo modo, contaremos com corações caridosos que sintonizam com a necessidade de auxiliar ao próximo e que serão nossos aliados. E se as pessoas não quiserem fazer o que sugerimos, é um direito delas, Serginho. Daí vão sofrer. É um direito delas. Só que precisam de ajuda. O templo sempre contribui. Cedo ou tarde, todos se rendem e aprendem. Não obstante, jamais poderemos violar o livre-arbítrio de quem quer que seja. Nem Deus assim procede. Ele respeita as criaturas e está sempre presente e pronto a socorrer. Tenha fé e controle seus temores. Eles só atrapalham. Domine seus pensamentos e lembre-se de todos os exemplos que estudou. Serginho concentrou-se e permaneceu silencioso, buscando relembrar o aprendizado adquirido ao longo do seu treinamento. Procurou serenar a mente e pela primeira vez rememorou a ênfase com que Lívia lhe falara da oração e de quando ela seria relevante em suas tarefas. Então orou em pensamento, pedindo ajuda do mais alto. Lívia sorriu satisfeita observando os progressos realizados pelo primo. Serginho acalmou-se e puderam seguir com os preparativos. No final da noite seguinte estava tudo pronto. Partiram de manhã, após a última reunião com Messias, o orientador do curso de Serginho. Antes de se despedirem para o descanso necessário, o rapaz disse à prima: Lívia, não imaginava que existisse uma doença como essa que acomete Paulinho, muito menos a origem dela, neste caso específico.
Nunca supus que o passado pudesse refletir-se dessa forma na vida presente. Que coisa! É a lei de causa e efeito, Serginho. Tudo o que plantamos, colhemos. Nada escapa a essa regra da justiça de Deus. Por isso, tentamos conscientizar nossos amigos ainda na Terra para que sejam realmente responsáveis pelos seus atos e saibam que nós criamos nosso futuro, nossa vida, nossos destinos, na medida em que a toda hora fazemos escolhas. Como é possível perceber isso, sobretudo enquanto estamos por lá? É muito difícil. Especialmente em casos como o de Paulinho e de sua família. Eles pouco ou quase nada conhecem das questões espirituais, têm um longo caminho a percorrer, mas com certeza essa doença que acomete Paulinho poderá ser transformada numa bênção para toda a família. E como Lívia? Como uma doença dessas, numa família já tão sofrida, poderá ajudá-los? Como poderão ser beneficiados por uma doença como o fogo selvagem? Sei de tudo que já conversamos e fico pensando nas dificuldades que eles enfrentarão para aceitar tudo isso. Serginho, eles terão a oportunidade de descobrir coisas que abrirão novos horizontes para suas almas doloridas poderem crescer e evoluir. Faremos tudo para apoiá-los nessa etapa difícil, para encontrarem a paz e a força que os farão superar esse aprendizado em suas existências. Será este seu trabalho, auxiliá-los a encontrar a luz em meio às trevas, a acreditar no amanhecer, apesar da noite escura, a enxergar o sol em meio à tempestade que se aproxima. Que Deus o sustente, Serginho, na abençoada tarefa que irá executar. Serginho suspirou resoluto. Tinha no coração o sincero desejo de ajudar aquelas pessoas. Bom, Lívia, temos de começar por algum lugar, não é mesmo? Sei que vai dar tudo certo. Espero que dê, pois o que mais desejo, além de ajudar as pessoas, é claro, é ir logo morar com você naquela colônia maravilhosa e deixar de sentir esta dor que insiste em me incomodar. Serginho, nosso futuro pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, como no caso de Paulinho. Tudo parece perdido e é justamente aí que surge a solução, que vem a transformação para melhor. Embora possa parecer contraditório no final, se perseverarem, eles compreenderão, e você também. Nem sempre as coisas são como imaginamos e precisamos ter fé, confiança em Deus e em seu amor acima de tudo. O que está querendo me dizer, Lívia? Nada, a não ser que nos cabe confiar em Deus sempre, haja o que houver. Lívia interrompeu propositadamente o diálogo. Agora tenho de ir. Você precisa descansar. Vai começar uma nova experiência e deve estar preparado. Até amanhã. Venho buscá-lo bem cedo. Até amanhã. Lívia saiu do quarto, deixando Serginho encafifado. Já conhecia a prima o bastante para saber que ela não dizia nada sem motivo. O que haveria por trás de suas palavras? Será que ele não poderia ir viver naquela colônia junto dela, mesmo que fizesse tudo o que estava pretendendo? Não, não é possível, pensou afinal. Se me esforçar e fizer tudo certo, sem dúvida, terei direito àquele lugar lindo. Naquela noite custou adormecer, meditando demoradamente em tudo o que lhe acontecera desde sua partida, desde que deixara a terra. Pensou em Dona Eugênia e seu Felipe, em Fábio e Sueli, sentindo tanta saudade apertar o coração que seu peito doeu ainda mais. Era enorme a vontade de vê-los. Frequentemente recebia, sobretudo através de Lívia, notícias de que iam bem, mas desejava intensamente estar com eles. Entretanto, as atividades e responsabilidades que abraçara o impediam por hora de um contato maior com a família. A saudade era imensa. Contudo, ele guardava no coração a esperança de que no futuro estaria junto deles, e resignado acabou por adormecer. Seu sono foi povoado de lembranças de sua recente encarnação, as quais misturavam-se recordações mais antigas, de um passado que se perdia completamente em seu inconsciente. Capítulo 26. Pedi e obtereis, buscais e achareis. Amanheceu finalmente. Serginho despertou um tanto confuso e continuava imerso nas lembranças quando Lívia veio buscá-lo para a nova jornada. E então, como se sente? Animado? Tive uma noite estranha. Imagens distantes se confundiam com as lembranças de minha família. Eram eles e, ao mesmo tempo, eram outras pessoas. Não sei dizer ao certo.
Ficou tudo incompreensível. É natural que isso aconteça, Serginho. Como assim? Aproxima-se um momento novo e significativo em sua existência. Sempre que temos de enfrentar mudanças, nossos medos, nossas imperfeições, nossos fracassos aparecem como nuvens a nos amedrontar. Jamais devemos nos deter diante de emoções como essas. Elas nos indicam que o importante recomeço está despontando. Não fique preocupado, isso é um bom sinal, quer dizer que está no caminho certo. Sem entender bem sobre o que Lívia falava, Serginho apenas sorriu e perguntou: Bom, então podemos ir? Sim. Messias nos espera para as últimas instruções. Dali partiremos imediatamente. Ao fechar a porta, Serginho olhou com carinho para o quarto acolhedor que lhe proporcionara momentos de quietude e reflexão. À medida que caminhavam, contemplava a natureza à sua volta com novo sentimento e percebeu que teria saudade daquele lar provisório. O instrutor os aguardava. A reunião foi curta e objetiva. Messias reforçou alguns pontos cruciais que Serginho deveria observar, particularmente em relação à sua conduta e também no tocante a algumas ferramentas que precisaria utilizar com destreza para receber ajuda sempre que necessitasse e igualmente para ajudar com eficácia. Notando os receios e inseguranças que rondavam a mente do rapaz, Messias finalizou: Não tenha medo, tudo dará certo, desde que você conserve sempre a atitude positiva. Jamais tome qualquer providência sem antes consultar o protetor que acompanha cada uma das pessoas encarnadas de quem você estará perto. Tenha respeito por todos, respeite cada decisão, cada vida, nunca forçando suas ideias ou impondo-se a quem quer que seja. É o livre-arbítrio, exatamente. Devemos respeitar nossos irmãos, assim como Deus respeita nossas decisões. Não tenha ansiedade. Seja paciente e saiba compreender seus irmãos. Isso é fundamental em suas novas atividades. E quando tiver dúvidas ou dificuldades, não tome decisão alguma sem pedir cooperação. Lívia estará com você durante o primeiro período de adaptação. Portanto, seu treinamento ainda não acabou. Inclusive, depois que eu deixar conduzir sozinho o trabalho, ela o acompanhará de longe. Você jamais ficará só. E terei um anjo da guarda? O que acha que Lívia tem sido para você? Serginho olhou surpreso para a prima. Ele não percebera essa verdade. Ela vinha sendo seu anjo da guarda. Como não havia pensado nisso? Quando fez menção de expressar as perguntas que vinham à sua mente, Lívia pediu silêncio. Depois conversaremos sobre isso. Encerraram aquela reunião, rogando a Deus que abençoasse a todos na tarefa que se iniciava, e oraram também, com profundo amor, por Paulinho e toda a sua família, para que pudessem receber de fato toda a ajuda de que careciam. Ao terminarem, envolvidos por forte emoção e entre lágrimas, Lívia e Serginho despediram-se de Messias e de outros amigos, partindo sem demora para a tarefa que os aguardava. Levavam em seus corações, cheios de esperança, o desejo de ajudar e a fé, cientes de que a lei de amor fazem parte o socorro e o amparo a todos aqueles que buscam com sinceridade a proteção do Pai. Serginho e Lívia desciam como resposta dos benfeitores espirituais aos pedidos de Paulinho e de sua mãe. Deus ouvira suas orações e enviava reforços. Final.